Boa tarde mesmo. Boa tarde para você que a partir de agora se liga aqui na TV Ara para mais um Papo de Bola com os campeões da bola na TV da sua cidade. Seja bem-vindo e venha fazer o programa conosco. E boa noite para você que assiste a reapresentação do nosso Papo de Bola de segunda a sexta-feira às 20 horas e 15 minutos. 8 horas e 15 minutos da noite, o novo horário da reapresentação do programa. Estamos começando mais uma semana. A Ferroviária, o time principal, não jogou nesse final de semana e já perdeu a liderança na chave dela na Copa Paulista. Afinal de contas, embora permanecendo com 10 pontos, foi alcançada pelo Botafogo, que enfiou 5-0 no Batatais e melhorou consideravelmente o seu saldo de gols. A Ferroviária, bem da verdade, volta a jogar no sábado e vai a Batatais enfrentar a equipe do Batatais. O Sub-20 da Ferroviária foi surpreendido e perdeu neste final de semana pelo Campeonato Paulista da categoria. O Cruzeiro continua líder do Campeonato Brasileiro, mas a diferença em relação ao segundo colocado já é menor. Robinho estreou, até que não foi mal, mas com 10 homens em campo boa parte do jogo, o Santos perdeu o clássico de ontem para o Corinthians. O São Paulo bateu Vitória, o Palmeiras perdeu de novo e Filipão foi derrotado pelo Internacional na sua volta, no seu reencontro com a torcida do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O futebol feminino da Ferroviária, mesmo com dificuldades, passou pelo Taubaté ontem pela manhã na Arena e volta a jogar sexta-feira, já na etapa semifinal, enfrentando o Rio Preto em São José do Rio Preto. Vamos para o intervalo de apoio, daqui a pouco a gente volta com convidados, com gols e muita coisa sobre o esporte neste Papo de Bola da TV Ara que está começando agora. Um instante só e a gente já retorna. As notícias, os fatos da cidade, na velocidade do seu tempo. Araraquara agora. De segunda a sexta, à 13h, aqui na TV Ara. Dê férias para seu chinelo. Ligue Provac Dream, uma empresa do grupo Provac. Mexa-se. Independente da roupa que você usa para trabalhar, lugar de sapato é na bolsa ou na gaveta, pelo menos no percurso até o trabalho. Aconselham os especialistas. No lugar, tênis de disposição para caminhar. A caminhada, além de fazer muito bem à saúde, é uma ótima estratégia para driblar o estresse em dias de muito trânsito. Chega de desculpas. Mexa-se. Apoio Cultural. TV Ara. Aqueça alguém neste inverno. Vamos combater o frio com solidariedade. Compartilhe um pouco de calor com quem precisa. Uma iniciativa TV Ara. Comece a sua tarde com muito mais alegria e descontração. Moda, gastronomia, saúde, beleza, comportamento, tudo isso e muito mais você vê de segunda a sexta-feira a partir da 1h30 da tarde aqui na TV Ara. O programa feminino mais completo da TV, Universo Mais, aqui na TV Ara, a TV de Araraquara. Estamos de volta para o nosso Papo de Bola aqui na TV Ara, TV de Araraquara, com os campeões da bola. Daqui a pouco o dia a dia da Ferroviária, que não jogou nesse final de semana, já não é líder da chave, porque o Botafogo chegou a 10 pontos, os pontos da Ferroviária, mas o time de Ribeirão Preto tem o melhor saldo de gols, porque enfiou 5-0 no Batatais. O jogo foi realizado no sábado à tarde em Ribeirão Preto. A Ferroviária só joga no final de semana agora e vai a Batatais. Mas vamos falar de Campeonato Brasileiro, temos gols dos jogos das equipes de São Paulo, na rodada completada ontem. Temos o nosso futebol feminino, que mesmo com dificuldades venceu.
e vai jogar contra Rio Preto na outra etapa do campeonato. Vaguinho Fiorini! Tá todo mundo bonitinho hoje, hein? Tudo camisa do São Caetano, Zé Roberto. Parece o Azulão tomou conta aqui do... Cruzeiro, né? Cruzeiro. Mas... líder do campeonato e tal. Pode ser. Melhor, né? Boa São tarde, Caetano está lá embaixo. Holanda. Precisa alguma coisa melhor, né? Pelo amor de Deus. São Caetano, não. Boa tarde, Vaguinho. Campeonato Brasileiro. O Corinthians ganhou do Santos na estreia do Robinho. O São Paulo ganhou com 2 gols do Pato. Né? Aliás, jogou muito bem o Pato ontem. Né? O que mais? O Grêmio perdeu do Internacional na estreia do Filipão. Né? O que você tem para falar mais? Do Palmeiras, né, velho? Palmeiras perdeu. Olha, eu não venho falar de arbitragem, não, pelo amor de Deus, que o juiz ontem descaradamente não deu um pênalti contra o Palmeiras. Hein? Exatamente. E contra o São Paulo também. O São Paulo, eu confesso que eu não assisti, não posso dizer, mas no Palmeiras houve um pênalti claro a favor do Atlético que o juiz não deu. Porque o Vaguinho tem essa mania de, Palmeiras só é prejudicado, é roubado. Ontem, não pode se queixar, é que é o time limitado, hein? Pelo amor de Deus. Não é o único, mas, Vaguinho, esse Gareca vai ficar careca. Vai. Boa tarde, Vaguinho. Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde, ao amigo da TV Ara. Olha, Zé Roberto, analisando um pouco a rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado o Cruzeiro, eu disse aqui que o Cruzeiro ia ser parado pela arbitragem, porque senão ia disparar na frente, ninguém ia mais pegar. 2 gols legítimos do Cruzeiro, anulados diante do Criciúma lá, que dariam a vitória à Raposa. Tiraram. É um Cruzeiro para segurar o Cruzeiro mesmo. Não pode disparar, senão vai perder a graça o campeonato. Vai perder a graça. O Fluminense tinha a chance de chegar a 28 pontos, mas empatou em casa com o Coritiba. Um péssimo resultado para o Fluminense. Para o Coritiba, Zé Roberto, seria até bom em outras circunstâncias. Mas o Coritiba agora amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro. E nós tivemos a vitória no sufoco do Bahia no sábado sobre o Goiás por 1-0, mas um resultado importante para o Bahia, mesmo não saindo da zona de rebaixamento, conquista uma vitória importante. Nos jogos de ontem, no jogo Santos e Corinthians na Vila Belmiro, Zé Roberto, o primeiro tempo foi de doer, hein? Foi de doer. Que joguinho sem vergonha. No segundo tempo melhorou um pouquinho, o Santos foi para o ataque e quando tudo parecia empatado, o Corinthians numa bola parada, o Gil fez... O Gil que é um dos melhores zagueiros aí do futebol brasileiro. Fez um bonito gol de cabeça, deu a vitória para o Corinthians ontem, uma vitória importante. Agora, sabe o que tá chato no futebol? Estava vendo o primeiro tempo do jogo do Santos e Corinthians ontem. Qualquer entrada, o juiz marca falta. E o pessoal lá da televisão fica falando assim, nossa, que entrada maldosa. Entrada normal de jogo, carrinho normal. Sabe, em outros tempos nem falta aquilo lá era, sabe? É punido o jogador do Santos foi expulso. Eu achei, tá certo que olhando pelo lado do árbitro, eu também daria o cartão vermelho para ele, mas ele não fez falta no jogador do Corinthians. No correndo com o jogador do Corinthians, o Elias tropeça, bate com um pé no joelho do Alisson e tropeça e cai. Né? Claro que olhando pela imagem você fica ali com a nítida impressão que não houve falta. Mas pelo lado do juiz eu também marcaria e expulsaria o Alisson. Mas o Corinthians foi um time assim frio, né, Zé? Lá atrás ele se defende bem e na hora que sobrou uma oportunidade ele marcou o gol da vitória, uma vitória importante, leva o Corinthians a 27 pontos, 3 a menos que o Cruzeiro. O Inter venceu muito bem, o Inter está muito forte, Zé Roberto. É um time que, diferente de outros anos, ele está com um elenco com menos jogadores famosos, mas com um time muito bom. Então ele está fazendo essa diferença e ontem o Grêmio não suportou a pressão lá no Beira-Rio. O São Paulo ganhou bem, uma grande vitória do São Paulo, logo no começo marcando 3 gols no primeiro tempo, deu uma tranquilidade maior e venceu. Agora o primeiro gol do São Paulo foi um passe primoroso do Ganso para o Pato, mas a lambança que fez o zagueiro, era o zagueiro do Ituano, campeão paulista alemão, ele foi dar um chute na bola, ele errou, Zé Roberto, uma lambança aquilo lá, aí ficou fácil para o Ganso e Pato ali, fizeram o gol na área do time do Vitória. E o Palmeiras e o Atlético Mineiro, o Palmeiras é um time limitadíssimo, Zé Roberto. Agora, parece que domingo que vem reestreia o Valdívia, pode ser que hoje seja anunciado o Diego Souza, o centroavante lá Cristaldo, mas é muito pouco. O Palmeiras até que fez um bom início de segundo tempo contra o Atlético Mineiro, marcou o gol de empate, mas depois parou de atacar, ficou só atrás se defendendo, e aquele volante Josimar tinha que ser mandado embora do Palmeiras.
A bola na entrada, na intermediária, o cara querer driblar 2 jogadores do Atlético Mineiro, ele perdeu e saiu o gol. E aos 47, quando saiu uma falta pro Palmeiras, que todo mundo tinha uma esperança, jogadores, todo mundo na área, aquele Felipe Menezes entrou lá na torcida. É outro jogador que tem que ir embora de lá também. Pelo amor de Deus, chega de porcaria lá dentro. E o Valdívia não conseguiu contratar por nenhum milhões, aí vai voltar pro Palmeiras de novo, né? É ruim com o Valdívia, é pior sem ele. Então, uma boa estratégia, né, tomara Zé? que ele volte no jogo contra o São Paulo, pro Palmeiras tem que ganhar. O Palmeiras está 2 pontos apenas do último colocado. Ele não está no G4 ainda, porque a turma lá de baixo é ruim mesmo, Zé Alberto. Mas, 8 jogos sem vencer no 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Não pode, não pode. Tem que ser vitória já e tomara que seja domingo contra o São Paulo do Marquinhos aqui. Mas agora o Pato voltou. O Pato, depois de muitos anos, 3 anos jogando no futebol brasileiro, se bem que jogar com o Vitória, até aquele time do Taubaté Conseguiu ser o melhor jogador da rodada ontem. Esse Pato aí não joga nada. Que droga esse Pato, hein? Meu Deus do céu, Zé. Pato aí e ontem é uma vergonha isso. Ô Zé, e ontem o Palmeiras tem que estar, graças a Deus, que fez o gol ontem, porque aquele Vitor é horroroso, né? Pelo amor de Deus, o que o goleiro tem que fazer dentro do gol? Ele tomou o gol, ele estava dentro do gol. Ele só joga dentro do gol, aquele Vitor. É um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Ele é horroroso. É questão de opinião. Agora, aquele lance, na verdade, foi um lance estranho. O lance do gol. Eu concordo com você que foi um lance estranho a posição dele dentro do gol. Agora, se você for analisar as outras defesas que ele fez e tem feito como goleiro do Atlético, não tem como falar. Para mim, é um dos melhores goleiros do Brasil. Eu acho que é um defeito dele, para mim, que gosto de ver. Hoje está difícil, uma coisa horrível no futebol brasileiro. A zaga, o goleiro, ninguém sai jogando. É um tal de rifar a bola, que é horrível. E o Vitor tem esse defeito. Você não consegue, ao contrário do que a gente cansou de ver na Copa do Mundo, você não vê um time brasileiro sair jogando da zaga. Para a bola chegar mais redondinha, mais certinho no meio de campo, trabalhar com um pouco mais de eficiência e fazer disso uma alavanca para a bola chegar no ataque. É um tal de rifar a bola. Quando a bola é recuada para o goleiro, pau na bola. Vem a bola para o goleiro, pau na bola. Ninguém consegue. O goleiro europeu, você não vê, só em último recurso mesmo que eles chutam uma bola para frente ou chutam uma bola para fora. Você tem alguém para receber. Você não vê um time brasileiro fazer isso. Ontem eu fiquei atento ao jogo do Palmeiras e Atlético e foi só isso. Um tal de rifar a bola que é insuportável, né, Marina? Insuportável. Zé, você que joga, eu pergunto isso para você. Quer dizer, quando se sai jogando, a bola chega muito mais fácil, muito mais redonda no meio de campo. Facilita o trabalho. Não, é um tal de chutar a bola para frente, o atacante está de costa para o gol e de frente para a bola. Muito mais vantagem para o zagueiro, que chega de qualquer forma para tirar. Passa a bola por cima do meio de campo. É uma vergonha. E ninguém vê isso, ou se vê também não toma a mínima providência. Na verdade, é uma questão de confiança, né? Saída do goleiro, com saída de zagueiro, com a ajuda de volante, é uma questão de confiança na equipe. E essa bola que sai da zaga e não passa pelo meio de campo, ela tem uma dificuldade imensa para chegar lá no atacante. Porque chega de qualquer jeito, o atacante domina mal, o cara já está com 3 ou 4 lá para marcar. Então, assim, o certo mesmo era sair do goleiro e, infelizmente, nós não temos isso. E ano passado, quando o Ituano, quem era aquela equipe que saía jogando com todos os jogadores atrás? É a equipe do Audax. Do Audax. Quando essa equipe fez isso durante o Campeonato Paulista, o pessoal achou estranho. Nossa, que bonito. Parecia que era algo extraordinário. Na verdade, não. Era confiança de todos os jogadores e muito treinamento para se sair jogando. Quando isso aconteceu, todo mundo criticou e falou assim, nossa, que bonito. Mas, infelizmente, o nosso futebol brasileiro deixa a desejar. Os nossos goleiros trabalham muito mal com o pé, assim como os nossos zagueiros não têm liberdade de saída e acaba sucedendo esse futebol feio que tinha muitos anos atrás na Alemanha, que a Alemanha que fazia essa ligação direta entre defesa e ataque. Nós tivemos o prazer, entre aspas, de aprender todas as coisas ruins que eles tinham e desaprendemos tudo em relação às coisas boas que eles fizeram. Eles fizeram tudo de bom que tinha no futebol brasileiro e nós copiamos tudo de errado que eles tinham no futebol há algum tempo atrás. Não é vergonha. É verdade, Zé. Hoje o futebol brasileiro joga o que o europeu jogava antigamente e a maioria deles joga o que a gente jogava, né? É isso aí. Tá, e tem gente que não descobriu isso até hoje. No meu tempo que eu jogava, eu saía jogando, viu, Zé? Eu sei. O time dele tomava 5-6. Saía jogando. Muito bem, nós temos os gols aí dos times de São Paulo, os times paulistas, né? O São Paulo, Corinthians e Palmeiras, editados pelo Zequinha, os gols dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos trazê-los aqui
Vamos trazer de volta a emoção do gol aqui no nosso Papo de Bola da TV Ara. Vamos lá. E vem provocar. A torcida do São Paulo fez muita festa para o retorno de Kaká ao Morumbi. Mas quem fez a festa mesmo foi Alexandre Pato. Com uma atuação destacada, Pato participou ativamente do duelo. Anotou 2 gols e comandou o triunfo da equipe paulista por 3-1 sobre o Vitória, pela 14ª rodada do Brasileiro. Osvaldo, que substituiu Allan Kardec, fez o 2º gol são paulino e Cadu descontou para os baianos. Final do jogo, São Paulo 3, Bahia 1. No estádio Independência, Atlético Mineiro e Palmeiras fizeram um jogo aberto. O Atlético abriu o placar com um belo chute de fora da área de Diego Tardelli. O Palmeiras empatou no início do segundo tempo. Mas a partir da metade do segundo tempo, com o placar 1-1, o time alvinegro pressionou demais a equipe paulista. E aos 43 minutos, Dátuli aproveitou uma falha de Tóbio e sepultou o Palmeiras, que caminha rapidamente em busca da zona de rebaixamento. Final de jogo no Independência, Atlético Mineiro 2, Palmeiras ladeira abaixo no Brasileiro 1. Na estreia de Robinho, o Santos não pôde evitar a derrota para o glorioso alvinegro do Parque São Jorge. Gil de cabeça fez a alegria da maior e mais famosa torcida brasileira. Final de jogo na Vila Belmiro, Corinthians rumo ao título brasileiro 1, Santos 0. Classificação do Brasileirão Série A após a 14ª rodada. Em primeiro lugar, Cruzeiro 30. Em segundo, Internacional 28. Em terceiro, Corinthians 27. Em quarto, Fluminense 26. Em quinto, São Paulo 23. Em sexto, Atlético Mineiro 22. Em sétimo, Atlético do Paraná 22. Em oitavo, Sport de Recife 21. Em nono, Santos 20. Em décimo, Goiás 20. 11º, Grêmio 19. 12º, Criciúma 16. 13º, Chapecoense 15. 14º, chegando próximo da zona do rebaixamento, Palmeiras 14. 15º, Vitória 14. 16º, Figueirense 13. A zona do rebaixamento tem Botafogo 17º com 13. Bahia 18º com 13. Flamengo 19º com 13 e Curitiba 20º com 12. Estou sentindo muita provocação no ar, viu? Provocação. Exatamente, Zé Roberto, eu também achei, viu? A maior e mais famosa torcida do Brasil. Isso aqui é de brincadeira, né, meu? Famosa. Famosa torcida do Brasil, o quê? Toda torcida é famosa, rapaz. Vem Corinthians, que Corinthians, o quê? Se tivesse em primeiro lugar, então, ele estaria dando piroleta aqui na frente. Vaguinho, mas isso sempre acontece com você, né? Na segunda-feira, assim, eu não tenho medo do perigo. mais acirrada essa competição, eu acho que o Zequinha perdeu a noção do perigo. Muito bem. Saindo do perigo e falando de Copa Paulista, meu caro Vaguinho Fiorini, o que aconteceu nesse fim de semana? Além da Ferroviária perder a liderança para o Botafogo, embora os dois times tenham a mesma somatória de pontos, 10 pontos. Só que o saldo de gols do Botafogo é espetacular em relação ao da Ferroviária. Saldo de 10 gols positivos contra 1 da Ferroviária, né? O Botafogo venceu o Batatais sábado 5-0 em Ribeirão Preto e aumentou a sua vantagem. Além do Botafogo ter realizado até agora só 4 jogos. E a Ferroviária realizou até agora 5, né, Zé Roberto? Então, o Botafogo tem uma ampla vantagem sobre a Ferroviária. A destacar também a vitória do Comercial em Santa Cruz do Rio Pardo, 2-1, diante da Santa Cruzense, e a vitória do Mirassol, 3-0 na Votuporanguense em Mirassol. E o Comercial passa a integrar ali o G5, o Mirassol também, e o Batatais é o último colocado, que é o próximo adversário da Ferroviária. Agora, o grande destaque da Copa Paulista é o Paulista de Jundiaí, Zé. Ele conseguiu a 3ª vitória consecutiva e a 3ª vitória no ano. Até agora ele só conseguiu 3 vitórias no ano. E 3 vitórias dão a ele a liderança do grupo 2 da Copa Paulista, com 9 pontos ganhos. Incrível a reação do Paulista, com 3 jogos, ele é o novo líder do grupo 2. Muito bem, na chave da Ferroviária, como é que ficou? A Ferroviária, o Botafogo líder 10, Ferroviária tem 10, o Mirassol tem 7,
o Comercial de Ribeirão Preto tem meia dúzia, Votuporanguense tem 5, Santa Cruzense, se eu não me engano, 4, e a equipe do Batatais, 4 pontos ganhos também. Uma vitória da Ferroviária em Batatais já garante a vaga para a Ferroviária? Olha, Zé, eu acredito que matematicamente não, mas deixa bem encaminhada. Mas ainda não garante não, porque elas iria 13 pontos. Ela praticamente eliminaria o Batatais, né? Que é o sexto, mas aí teria uma diferença não tão grande para o quinto colocado, né? Para o sexto, o Batatais é o sétimo, para o sexto colocado. Então, não daria ainda matematicamente a vaga para a Ferroviária. Ô Zé, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o Vaguinho. Essa equipe que ganhou três jogos, o ano inteiro, durante 8 meses, ela só ganhou 3 jogos. É porque no Campeonato Paulista da Série A1, que o Paulista disputou, ele foi o último colocado e somou só 2 pontos ganhos, ele não conseguiu nenhuma vitória. Nossa. Então, na Copa Paulista foram os 3 resultados positivos, as 3 últimas vitórias do time de Jundiaí. Torcedor araquarense, quando você acha que a situação está ruim para o seu time, do Jundiaí tá Veja pior. esse exemplo. Veja esse exemplo. 3 partidas ganha no ano inteiro, que Zé. Festa, hein? Em 8 meses. O time atualizando essa classificação, Botafogo 10, Ferroviária 10, Mirassol 7, Comercial 6 e Votuporanguense 5, seriam 5 classificados hoje. E depois vem a Santa Cruzense com 5 e o Batatais com 4 pontos. Muito bem, Marquinhos, a Ferroviária, time principal, não jogou, mas as categorias de base estiveram em ação nesse final de semana. O que você tem para trazer das categorias de base da Ferroviária? O Sub-15 venceu o Palmeirense de Porto Ferreira pelo placar de 1-0 no sábado pela manhã. Também no sábado pela manhã o Sub-17 venceu por 6-0. Em 15 minutos já estava 4-0 o jogo para o time do Sub-17, que já se classificou a outra fase. E o Sub-20 perdeu 3-1, se complicou na classificação para outra fase. Quarta-feira vai a Limeira pegar o Independente, vice-líder do campeonato, e no sábado pega o São Carlos na Arena da Fonte. Então jogos complicados para o time. Vem o líder e o vice-líder nos 2 próximos jogos para o time de Araraquara. Restam aí esses 2 jogos para o time de Araraquara, que tenta ainda o milagre da classificação aí após a perda dos pontos no tribunal e também a perda da chance de sábado ter entrado de vez no G4 e a equipe desperdiçou. Fica só um detalhe, que está uma correria aí nas redes sociais, daqui a pouco o pessoal vai falar sobre futebol feminino. A Federação Paulista de Futebol fez uma bagunça no site dela própria e colocou Ferroviária e São José nas semifinais. No regulamento, só se eles rasgarem o regulamento, né? A Ferroviária vai enfrentar o Rio Preto sexta-feira, 3 da tarde, lá no estádio Anísio Haddad. E a Ferroviária que vai ter torcida lá, o Diego, o pessoal da torcida aí, Coração Granada, estarão lá na cidade de São José do Rio Preto apoiando as meninas aí da Ferroviária. Então, no regulamento, Ferroviária e Rio Preto. Então é o seguinte, a Ferroviária estava no grupo... São José e 15 de Piracicaba. São José e 15 de Piracicaba. A Ferroviária estava no grupo 3, o Rio Preto no 4, o São José no 5 e o 15 de Piracicaba no 6. Então, o vencedor do grupo 3 pega o vencedor do grupo 4, Ferroviária e Rio Preto. E o do grupo 5 contra o do grupo 6, São José e 15 de Piracicaba. Muito bem, um abraço ao Cidinho, todo o pessoal do restaurante do Cidinho, um abraço ao Fernando, a Fernanda, todo mundo assistindo o Papo de Bola e dando uma força muito forte, muito grande para o basquete de Araraquara. Falando em basquete, os meninos da ABA Fundesporte jogaram na sexta-feira contra Santo André, né? E foi uma boa vitória no Gigantão pelo Campeonato Paulista Juvenil. Isso, a 9ª vitória no Campeonato Paulista, 68 a 57. E na sexta-feira agora, essa próxima sexta-feira, o time enfrenta o Banespa no Gigantão, conversando com o Eduardo, conversando com a comissão técnica. Esse time do Banespa, no seu total, são alguns jogadores contratados, poucos, e no restante associados do Banespa. Então, é a chance aí do time de Araraquara fazer uma boa vitória em casa e disparar ainda na classificação. Muito bem. Marina, ontem o futebol feminino ganhou, daqui a pouco a gente tem o Douglas e tem convidados para falar sobre esse assunto aqui. Mas eu gostaria que você, como nossa convidada também, que jogou ontem, né, falasse alguma coisa sobre o jogo, que me parece não foi fácil, né? Taubaté veio aí, complicou, ganhamos, passamos para a semifinal, mas não foi um jogo fácil para a equipe da Ferroviária Fundesporte, até porque perdemos uma jogadora quase que de cara que foi expulso de campo, né? Justamente, Zé, o jogo, como nós já prevíamos durante a semana e como nós tínhamos conversado com o professor Douglas, era um jogo bastante difícil, mesmo porque nós somos a Taubaté, ganhamos de 2-1 de virada, mas o jogo lá não foi fácil também.
Então, quem foi no estádio ontem esperando que nós íamos golear ou fazer qualquer coisa parecida com isso, infelizmente nós decepcionamos e decepcionamos inclusive a torcida no sentido de muitos gols. Mas o que foi válido foi o 1-0 positivo para nós, que é isso que nos dava a classificação de decisão das semifinais dentro de casa, contra o Rio Preto, que vai acontecer na sexta-feira lá e logo em seguida no próximo domingo aqui. Zé, o jogo foi bastante atípico, o treinador do Taubaté colocou uma marcação individual nas nossas atletas, coisa que no futebol de campo, dentro da arena, é quase que impossível isso acontecer, porque quem sabe as dimensões, quem tem as dimensões da arena, sabe o quanto a arena era grande. E isso dificultou um pouco, porque a gente não estava habituado a trabalhar com esse sistema diverso de marcação individual. Ou seja, aonde minha lateral ia, tinha uma jogadora, a nossa meia ia, tinha outra jogadora. E, consequentemente, ele manteve-se a linha, mas, no entanto, as jogadoras mais preciosas da nossa equipe, que seriam as mais importantes, que armam o jogo, estavam marcadas individualmente. Aí nós, em seguida, tivemos uma outra dificuldade, que foi a perda da Tayla, numa expulsão que necessariamente aconteceu depois de um lance de uma bola que veio alta e acabou se dando um perereco, como diz no futebol, e a Tayla, infelizmente, foi expulsa. Na recomposição da linha, logo depois, no segundo tempo, eu entrei, nós ainda sofremos uma pressão contra o Taubaté por estar com uma jogadora a menos, e aí o professor Douglas inteligentemente recuperou a linha defensiva, e aí começamos a sair no contra-ataque, que foi onde nós conseguimos fazer o gol. A Mônica foi a autora do gol, um gol muito bonito por acaso, uma jogada ensaiada que nós fazemos todo santo dia, que se fosse naquele lugar, certamente faríamos muito mais gols, e automaticamente conseguimos segurar esse jogo até na final aí. Repito, não foi um grande jogo, mas foi um jogo que necessariamente nos deu resultado positivo, e é isso que interessa nesse momento, mesmo porque, Zé, nós estamos com muitas jogadoras contundidas, jogadoras que são importantes para a equipe, jogadoras que necessariamente fazem a diferença em campo, não justifica porque quem estava em campo ontem representou bem os papéis, mas infelizmente nós estamos aí com um número grande de jogadoras e vamos perder muito mais para a segunda partida contra o São José, porque algumas das nossas jogadoras, algumas não. 8 jogadoras nossas vão para a seleção brasileira. Para o segundo jogo, né, contra Rio Preto, o Douglas vai ter esse problema que ele vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Justamente, né? Zé. Tá certo. Vamos para o intervalo de apoio. Daqui a pouco a gente volta para o segundo tempo deste Papo de Bola aqui na TV Ara com os campeões da bola. Aguarde um instante só e a gente já volta. Cultura, música, teatro, cinema e dança. Vitrola. Quarta, às 7:30 p.m. Aqui, na TV Ara. Chegou a hora de doar tudo que você não usa mais. Móveis, eletrônicos, instrumentos, enfim, tudo que estiver parado aí, em bom estado, é claro. A gente vende aqui, na loja de usados Laca. As vendas na loja de usados possibilitam que a Laca continue prestando atendimentos e fornecimentos aos pacientes com câncer e seus familiares. Entre em contato e a Laca vai buscar a sua doação. Doe e ajude na luta contra o câncer. Inês e Pedro, o lindo e novo romance de Caio Ramacciotti, baseado na psicografia de Chico Xavier, traz a história real dos 10 anos felizes que Inês de Castro e Pedro passaram juntos durante o século XIV. Testemunhe um pouco do amor medieval que nem o tempo conseguiu apagar. Inês e Pedro, nas melhores livrarias do gênero. Um lançamento Editora GEM. Notícias, entrevistas, opinião e informação. Jornal TV Ara. O jornalismo em primeiro lugar. De segunda a sexta, às 7:00 p.m. Aqui, na TV Ara.
O futebol feminino da Ferroviária Fundo Esporte ganhou de Taubaté ontem 1-0. Olha a situação do Taubaté também. As meninas saíram lá do Vale do Paraíba, meia-noite e meia, né, para jogar em Araraquara às 10 horas da manhã. Sacrifício danado, uma viagem cansativa. E com tudo isso, correram muito, deram um trabalho danado para a Ferroviária. O jogo não foi fácil não, né, Zeca? Estamos com a Mônica, que foi a autora do gol da vitória ontem, 1-0 sobre o Taubaté, e com o Douglas Onças, que é o técnico da equipe da Ferroviária Fundo Esporte. São as duas visitas, os convidados que temos aqui para esse segundo tempo do nosso Papo de Bola na TV Ara. Douglas, esperava um jogo tão complicado, tão difícil, embora a vitória tenha sido justa ontem na Arena? Boa tarde. Boa tarde a todos, né? Gostoso de estar aqui novamente. Acho que foi um castigo para mim, viu, Zé? Esses 2 jogos aí, porque eu estava bastante otimista. Pelo que eu vi, assim, a qualidade técnica do Taubaté, achei, assim, que a gente poderia passar com uma certa tranquilidade. E não foi isso que aconteceu. Então, é mais uma lição que a gente aprende na vida, a nunca achar que a gente vai passar com facilidade ou ficar muito tranquilo, né, achando que já passamos. Eu achei, isso aí eu estou falando eu, elas não transmiti, acho que não cheguei a transmitir isso para elas. Mas os 2 jogos se tornaram dessa maneira, muito difíceis mesmo, e tivemos que decidir com o trabalho que fazemos dentro de campo, principalmente delas, que no jogo lá nós precisamos de jogar, antes do jogo conversei com a Marina, falei, Marina, qualquer que seja o resultado, a gente vai trabalhar aquela situação de risco, né, que quando a gente está precisando de empatar ou virar um jogo, buscar um resultado, a Marina entra e se torna a 4ª atacante. E lá nós precisamos de fazer isso numa situação muito crítica, que nós tivemos pouco tempo para decidir o jogo lá, virar o jogo, e foi o que aconteceu. E aqui, como a Marina descreveu, foi justamente nisso aí, no trabalho que elas fazem dentro de campo, numa jogada em que nós trabalhamos e ensaiamos, aconteceu de batermos o escanteio, a Nayara fazia a jogada junto com outra jogadora e cruzar na cabeça da Mônica, e a Mônica fazia um golaço e tirou nós desse sufoco aí. Zequinha, boa tarde. Boa tarde, Zé Roberto, boa tarde aos amigos que acompanham a TV Ara. Ontem realmente deu para assustar, né? Principalmente no primeiro tempo, né, Mônica? Que o time não estava como a gente está acostumado a jogar, tocando bola, estava todo mundo querendo decidir, pegava a bola, partia para cima, e o time deles, para destruir é muito mais fácil, né? E numa falha de todo o sistema de zaga, que eu acredito, e a bola acabou pegando a Tayla meio desprevenida, ela acabou optando, vendeu o gol pela expulsão. E aí, trocou, né? Acabou dando certo, mas no primeiro tempo foi meio complicado, né, mãe? Acredito que no primeiro tempo a gente queria... Acho que é a ansiedade, né, de querer fazer logo um resultado, de ter a certeza da classificação. E algumas dificuldades apareceram no primeiro tempo, principalmente depois da expulsão da Tayla. Infelizmente, tivemos algumas dificuldades e procuramos de qualquer forma, mesmo que tecnicamente não muito bem, a gente correu atrás do resultado e lutamos da maneira que pudemos no primeiro tempo. Mas assim, depois que conversamos com o professor no intervalo, botamos em papo ali, né, o que seria feito no segundo tempo. Ele fez a troca correta, trouxe a linha de 4 de novo, conseguimos trabalhar com tranquilidade e aí para cima e atrás do resultado e firmar a nossa classificação aí para a semifinal. E foi complicado, principalmente, né, Roberto, porque sobrecarregou algumas jogadoras. Você foi uma das sobrecarregadas porque tinha que ajudar o ataque e reforçar de novo a linha de defesa e acabou dando certo até, né? Porque quem pôde observar no segundo tempo, deu para ver que o nosso sistema de defesa ficou bem mais compacto, o time passou a tocar a bola em espaços mais curtos e chegar mais rápido ao gol, né? E você teve umas avançadas, tinha perdido uma oportunidade e depois acabou fazendo aí um gol que deixou todo mundo contente. Eu até fiquei surpresa, porque normalmente jogar com um jogador a menos é sempre uma dificuldade, mas eu me surpreendi com essa equipe, eu achei até que fomos muito bem, apesar desse um a menos em campo. Mas, graças a Deus, a gente cobriu os espaços, tivemos ali na garra, vontade e trabalhando juntos, se ajudando,
correndo, acho que faz parte, é um esforço a mais. Acho que é nessas horas de crise que a gente vê de verdade que as guerreiras estão ali, que a gente vai lutar até o final. Douglas Onça, problemas de contusão, problemas de cartão, problemas de convocação de 8 jogadoras para a seleção brasileira principal e o time nas semifinais contra a equipe do Rio Preto. Na sexta-feira, provavelmente, você ainda vai ter uma situação um pouco melhor. Mas para o jogo de volta, quantas você pode perder e qual a solução para isso tudo, numa fase decisiva do Campeonato Paulista? Eu espero que seja o mínimo possível, né? Assim, em problemas para montar a equipe. Porque, na verdade, algumas jogadoras tiveram que ser poupadas nesse jogo, né? E para o jogo do Rio Preto, eu creio que praticamente só a Tayla que não vai poder ir. E a gente vai montar esse time aí para ver a melhor maneira possível que a gente vai ter que jogar lá em Rio Preto, conseguir um resultado lá de vitória ou empate e trazer para a Arena essa decisão. Agora, para o segundo jogo, com essas convocações, é lógico, quebra o ritmo de toda a preparação para um jogo importantíssimo como que é esses 2 jogos, né? E principalmente esse que elas não vão estar aqui durante a semana, mas elas devem voltar para fazer esse jogo. Então, até aí tudo bem. Nós teremos praticamente o plantel todo na mão, para se montar uma estratégia para se conseguir essa classificação. E acredito piamente que desses confrontos sai um sério candidato ao título. Eu acho que talvez o grande candidato ao título sai desse jogo entre Rio Preto e Ferroviária. É lógico que São José e 15 Piracicaba também, mas assim, esse confronto é de dois times muito fortes que estão assim, bem credenciados a conseguir o título. Porque na segunda, se a gente chegar na decisão, seja com São José, por exemplo, eu creio que vai ser assim, um jogo propício para qualquer uma dessas 2 equipes ser campeão. Agora, o Douglas, chegando à final, vamos hipoteticamente admitir, vamos passar por Rio Preto e fazemos a final contra 15 ou São José, 15 Piracicaba ou São José dos Campos. Você espera ter as convocadas também, nessa final ou não? Não, aí é que entra aí é diferente. Porque nós vamos perder as 8 convocadas, né? Complica, porque nosso time, na verdade, nós confiamos, como a Mônica falou, como a Marina estava falando também, a gente confia em todo mundo e nós temos um plantel muito bom e quem entra dá conta do recado também. Então, tanto é que ontem no jogo, logo que perdemos a Tayla, não fiz a modificação, não recompus a linha de 4, porque eu confio muito nas minhas atletas, na capacidade delas, e a gente jogou com uma linha de 3, buscando a vitória. E a gente poderia perder até de 1-0. Então, tanto que a gente confia na equipe, mantivemos isso no primeiro tempo e optamos para fazer a reconstituição da linha de 4 e uma organização ofensiva melhor para o segundo tempo. Então, vão fazer falta essas 8 jogadoras para a final, se a gente lá chegar, né? Mas esperamos ter uma final com São José. Gostaria muito que fosse com São José, porque eles também teriam 6 jogadoras Ficaria uma final mais equilibrada, né? Mais equilibrada, mas pelos eu confio muito, mas eu confiaria muito na minha equipe. Sim, exato. Porque assim, porque eu achei, principalmente eu vou ter uma linha de zaga que praticamente é da seleção brasileira, seria seleção brasileira, né? Teria também um meio de campo bem forte que poderia assim, com o tempo também ter convocáveis, né? E um ataque forte também. Então, não que São José não tenha, mas eu acho que a nossa equipe está mais entrosada nesse ponto. Mônica, 2 perguntas para você. Primeiro, nossa equipe, como o Douglas falou, se for com São José, eu também acredito que leva um pouquinho de vantagem pelo banco. Acho que o banco nosso supre as necessidades. São José vai perder praticamente a defesa dele completa e mais 2 jogadores importantes do meio de ligação.
que ele já não tem uma peça, nós praticamente acredito que tenha. E a segunda pergunta fica, como é que fica a cabeça dos jogadores? É que nem da Mônica. Nós temos um jogo contra Rio Preto importante fora, mas tem uma convocação. Se eu vou pro jogo, dou tudo que eu tenho, eu posso machucar e ficar fora da seleção. Eu vou para a seleção, quando eu volto, eu tenho já as finais do Campeonato Paulista. Se eu dou tudo na seleção, eu fico fora da final. E aí? Bom, Zequinha. Cada coisa é uma coisa. Eu acho que, primeiramente, acho que a gente não tem que escolher adversário, né? Eu acho que o adversário que vier, a gente tem que enfrentar da mesma forma, com a mesma vontade, fazendo o nosso trabalho. Acho que independente de ser o São José ou o Piracicaba, acho que primeiro a gente tem que pensar no São José do Rio Preto, que ainda não aconteceu, e primeiro fazer essa partida e assim pensar num próximo adversário. Mas eu acredito muito no nosso grupo, eu acho que todas estão preparadas, a gente viu aí que podemos contar com todas, o professor fez as substituições, e as gurias entraram muito bem, então eu acredito que independente do adversário a gente vai fazer uma grande partida aí daqui para frente. E em relação às convocações e o time, eu acho que a gente tem que ser atleta, a gente tem que saber separar as coisas. No momento em que eu estou no clube, eu tenho que lutar pelo meu clube, pela minha cidade, que aqui represento, que é Araraquara. E quando eu estiver lá na seleção, se Deus quiser, também tenho que lutar pelo meu país e fazer grandes partidas. Acho que eu não tenho que me preocupar em dar o máximo ou me machucar. Eu acho que eu preciso mesmo fazer grandes partidas e dar o meu melhor, estando no clube ou estando na seleção. Douglas, para a gente encerrar, esses cortes aí na Secretaria Municipal de Esportes, na Fundesportes, os cortes atingiram também o futebol feminino, atingiram a comissão técnica que você comanda, que você orienta. Perdeu o preparador físico, um auxiliar, perdeu o treinador de goleiros. Como é que você vai resolver isso? Isso está prejudicando muito, mexeu demais com o time, isso mexeu demais com você, por tudo que o futebol feminino tem feito e representa para Araraquara. Como é que nós vamos resolver esse abacaxi aí? Zé, estamos pensando no título do futebol paulista tudo, né? Mas assim, tem uma comissão técnica muito legal. Os meninos, assim, uma vez eu estava conversando com o Fabrício e com o Danilo, falei, olha, o dia que vocês me dispensarem, me deixe estar junto com essas meninas aí, porque o futebol feminino é apaixonante, a gente quer cada vez mais ajudá-las, né? Temos elas como filhas, sabe, antes de serem atletas, e eu falei, me deixe pelo menos estar junto, eu não preciso de ganhar nada. E esse é o pensamento de todo mundo. O pessoal se propôs Leandro, o Anderson, a gente fica aí até terminar o campeonato, até que vocês precisarem da gente, sabe? Eu vejo assim, um país que o povo está morrendo porque não tem saúde, a saúde está falida. Não tem educação porque a educação, as escolas estão falidas, a educação está falida. Não tem transporte porque está falido, não tem isso porque está falido. E é um país que eu não sei qual é o ranking, mas eu acho que talvez é o primeiro ou segundo colocado em imposto que pagamos. E a gente não tem isso. Primeiro, disparado. E não tem nada disso, quer dizer, alguma coisa tem que ser feita, né? Eu espero assim que não mexam muito conosco, né? Só isso. Espero que não mexam muito conosco. Muito bem, Douglas, obrigado pela presença. Mônica, parabéns, obrigado. Boa sorte agora contra o Rio Preto, tá? Obrigada. Muito obrigado, Douglas. Obrigado, Zé. Muito bem. Já estamos aqui prontos para fechar o programa e o Jonatas está no estúdio, porque daqui a pouquinho ele comanda o jornalismo da TV Ara no Araraquara agora. E aí, garoto, como é que estamos começando a semana no jornalismo aqui da TV da sua cidade? Tudo bem, Zé? Olha o seguinte, a polícia está à procura aí de um bandido que levou um malote com 40 mil reais. Isso aconteceu hoje de manhã aqui em Araraquara. E não parou por aí. No final de semana, 8 mil reais foram levados de uma residência no Yolanda Ops. Ou seja, em 48 horas, 48 mil reais roubados. Muito bem, esse e outros assuntos daqui a pouquinho no Araraquara agora, aqui na sequência do nosso Papo de Bola. Estamos fechando o programa de hoje.
Obrigado a você que esteve conosco. A gente volta amanhã ao vivo, exatamente ao 12h15. Reapresentação, 20h15 aqui na TV da sua cidade. Um abraço, boa semana. A gente volta amanhã. Tchau, gente.